Tem momentos em que a vida simplesmente dói. Dói no corpo, dói na alma, dói nas perguntas que não têm resposta. E talvez você já tenha se perguntado: se Deus é bom, por que eu estou passando por isso? A verdade é que a fé não nos livra de toda dor, mas ela nos mostra como caminhar no meio dela. Queremos conversar justamente sobre isso. Quando a vida dói. Uma série sobre sofrimento, fé e especialmente sobre como Jesus caminha conosco mesmo nos dias mais difíceis. Quando a vida dói. A nova série de mensagens da Recomeçar. E essa série, Quando a Vida Dói, ela é uma série que apenas reconhece uma realidade que existe. Na nossa vida, nós lidamos com muitas dores, com muitos desafios. A palavra de Deus, ela não nega os desafios que a vida nos traz. Na verdade, o Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele alertou os seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E essa série, então, ela é um misto, em que a gente para e reconhece as dores e as aflições que nós temos, mas essa série também é uma busca, porque o Senhor Jesus prometeu, no meio das dores, no meio das lutas, no meio das dificuldades, que nós poderíamos ter bom ânimo no meio da dor. E em todo momento nós estamos lidando com isso, dores que surgem, e o desafio de responder a elas com bom ânimo, ou por que não dizer, com alegria, com esperança. Essa série é uma série que constata que a vida muitas vezes nos faz chorar, e nós enfrentamos situações difíceis na vida, que dói e às vezes dói muito. Mas o Senhor nos garante que no meio da dor, nós podemos encontrar bom ânimo. Por isso que o nome dessa série é Quando a Vida Dói, caminhando com Jesus em meio ao sofrimento. E não demora muito para a gente perceber na nossa própria vida, mas no mundo que nós estamos vivendo, que este mundo ele sofre. Recentemente, nós tivemos então essa tragédia anunciada com a divulgação mundial, justamente em Minas Gerais, aqui perto, não tão longe de nós. Nós temos então um desastre que mistura um desastre natural, em que a própria natureza sofre. Note, a própria natureza sente dor e sofre. E não apenas a natureza, mas a quantidade de famílias e de vidas que foram ceifadas ou que foram afetadas pela dor de uma tragédia que envolve a questão também natural. Tivemos o privilégio de poder ajudar mandando uma oferta para Minas Gerais, um valor em dinheiro para abençoar aquela parte daquilo que precisava ser reconstruído ali. Mas note, dores que de repente surgem na nossa vida e às vezes dentro do nosso país, às vezes tem uma repercussão nacional. Essa semana que se passou, a nossa própria cidade teve um choque de lidar bem de pertinho e de ter uma dose de empatia com a dose do outro, com essa notícia que então repercutiu não só na nossa cidade, mas do Brasil, de um homem, de um motorista que então simplesmente é assassinado a sangue frio aqui na nossa cidade. E imagine, uma das coisas que mais chocou a nossa sociedade, não apenas o crime, mas o sofrimento da família, da esposa, dos filhos, que de repente, com grandes planos para a vida da sua família, com grandes projetos, de repente se encontra com uma dor desse tamanho. Note, não é qualquer dor, mas é uma dor grandiosa. Perder alguém que você tanto ama. A vida dói. A vida dói. E a vida dói em várias situações. Ela dói por causa da ansiedade, na falta de sentido que muitas pessoas vivem. A vida dói por causa de relacionamentos que se quebram. A vida dói por conta de uma saúde muitas vezes debilitada. A gente se encontra com a dor quando a gente recebe um diagnóstico que a gente não estava esperando. A gente se encontra com a dor quando a gente tem dificuldades financeiras. A gente planeja viver uma vida
sem dor, ou pelo menos não sem dor naquele momento, e de repente a dor chega e a gente se encontra com ela por conta de planos frustrados, por conta da morte, do luto, dos sofrimentos diversos, da solidão. A vida, ela é marcada por dores. E o nosso Senhor Jesus experimentou isso. Agora, vamos concordar que a vida não é só dor, né, gente? Deus também tem derramado bênçãos e alegrias. Então, a série vai ser sobre sofrimento, mas também não vamos desanimar 100%, porque apesar da vida ter dores, a vida também, Deus nos concede nela alegria. E muitas vezes acontecimentos surgem na nossa vida, e são muitos, que nos trazem alegria, que traz para nós sucesso, que traz para nós um tipo de prosperidade. Agora, por que a gente está falando sobre uma série, nesse caso, sobre sofrimento e não sobre alegria? Interessante que quando a gente passa por situações na vida que tem a ver com alegria, com sucesso, com prosperidade, acontecimentos sempre tem uma razão e uma causa. Só que quando a gente passa por situações de alegria, de sucesso, de prosperidade, algumas coisas são um pouco marcantes. Uma delas é que situações em que nós passamos por períodos de alegria, de sucesso, prosperidade, são marcados por pouca reflexão. Se você notar, você e eu normalmente não paramos para avaliar e repensar a vida quando a gente é abençoado. Quando você recebe uma promoção no seu trabalho, você não para uma hora e diz assim, cara, eu preciso sentar aqui, por que eu fui promovido? Por que eu fui abençoado? Quando a gente recebe um aumento, quando a gente tem algo, ou recebe algo, ou ganha algo, ou tem uma saúde, normalmente quando você passa algum tempo sem ter nenhuma sem ter nenhuma virose, você não para assim, rapaz, por que eu nunca mais peguei uma gripe, hein? Tá estranho, né? A gente não para refletir em profundidade quando a gente está vivendo bons momentos. Então, bons momentos são marcados muitas vezes por pouca reflexão, diferente de momentos de dor, que nós começamos logo com questionamentos. Momentos de alegria também são marcados muitas vezes pelo mérito, pela sensação do mérito. Não, eu conquistei isso, eu fiz aquilo, então eu estou recebendo isso porque eu mereci, eu corri atrás. E a gente olha muitas vezes para as coisas boas da nossa vida, rapidamente quando são coisas boas, a gente aplica o nosso mérito. Eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E algumas pessoas também vão lidar com olhar para as bênçãos e interpretar, não, isso aqui está bom na minha vida, esse sucesso, essa alegria, ou essa prosperidade é porque eu sou, aqueles que não são religiosos vão dizer, eu sou uma pessoa de sorte. Está aí, o fulano tem sorte, viu? Então, normalmente pessoas que não acreditam muito em Deus ou não são muito apegadas ao conceito religioso, vai dizer, rapaz, fulano de tal tem sorte, viu? Pense em alguém que tem sorte na vida. Mas se você é um pouquinho mais religioso, normalmente a gente vai olhar para as coisas boas e dizer, rapaz, Deus me abençoou. Deus está me abençoando. Você é um cara abençoado. Você é uma mulher abençoada. Note, as coisas boas que Deus nos dá na vida, elas passam muito rapidamente e a gente logo se esquece, inclusive, de agradecer. Os bons momentos não produzem em nós choque de profundidade. Mas quando a vida dói, os acontecimentos que nos fazem sentir dor, como crises, fracassos, sofrimentos, tragédias, geram em nós questionamentos. Então não demora muito para acontecer uma coisa, a gente se perguntar, por que Deus? Por que Deus? Note que a gente lida com muita facilidade com as coisas boas que a gente recebe de Deus, mas as coisas ruins que a gente sofre ou passa na vida, a gente tem muito questionamento, a gente questiona. E é por isso que é tão importante, e a gente nessa série vai buscar fazer isso, olhar com mais cuidado para o sofrimento, porque nós olhamos e a gente tende a passar um bom tempo
questionando ou se questionando ou fazendo perguntas sobre o sofrimento. Para e pensa essa semana, se você está enfrentando alguma coisa que está gerando dor na sua vida, quanto tempo isso remoeu no seu juízo, como diz os mais velhos? Quanto tempo você passou pensando nisso? Normalmente, quando algo nos faz sentir dor, seja emocional ou física, a gente dedica um bom tempo pensando, conversando com a gente mesmo, e se questionando por quê, ou como é que isso pode ser assim, ou como é que eu posso mudar. E a gente questionamentos fazem parte da dor. No momento da dor nós questionamos muito. E esse questionamento ele não é todo ruim, mas tem uma questão muito importante, que é a nossa primeira questão da nossa série, que nós vamos falar hoje, é como nós enxergamos o sofrimento. Como é que você enxerga o sofrimento na sua vida? Como é que você olha para o sofrimento do mundo? Quando você vê uma catástrofe, como é que aconteceu em Juiz de Fora, como é que você enxerga? Como é que você olha para tragédias naturais? Como é que você olha para um evento que aconteceu essa semana, por exemplo, em Petrolina? Como é que você lida com o luto, com a morte, com o sofrimento, às vezes na sua própria família, às vezes próximo de você? Como é que nós enxergamos o sofrimento? E aqui é muito interessante porque dependendo da perspectiva que você tiver, dependendo da maneira que você enxerga, e aqui essa imagem ela é proposital, porque a maneira como a gente enxerga, alguns chamam disso de cosmovisão, é a maneira como você vê. Então é como se você estivesse pegando um óculos e colocando nos seus olhos, e os óculos tem as lentes pela qual você vê. Se você tem uma lente de um tipo, você vai enxergar de uma maneira. Se você tem outro tipo de lente, você vai enxergar de outra maneira. Então, a grande questão aqui é quais são as lentes que você usa para enxergar o sofrimento. Deixa eu dar um exemplo. Tem pessoas que vão dizer que a vida não tem propósito. Naturalismo, o próprio humanismo, vai dizer que nós não temos nem início planejado, propósito, e nem fim determinado. Então a vida é aqui. E o sofrimento ele é fruto do acaso. Então não tem uma explicação para o sofrimento. Então viva enquanto você tem vida. O sofrimento não tem explicação, da mesma maneira que a prosperidade não tem uma explicação fora disso. A vida é o que é, aproveite se você puder, porque tudo é o que existe. Isso é o humanismo, isso é acreditar que o mundo é só o que nós temos e não tem nada além disso. Se você tem uma perspectiva mais espírita, você vai olhar para o sofrimento e você vai dizer: o sofrimento existe porque existem os karmas. Então o sofrimento ele existe para pagar coisas que eu vivi em outro período, em outra vida, que eu não lembro, mas que existiu, e que o sofrimento existe para eu pagar algo que eu fiz em outro momento, e para eu melhorar. Então o sofrimento é para eu melhorar para outras vidas. Então note, são visões, maneiras de ver a vida. O niilismo, por exemplo, que é seguido pelo budismo, vai dizer que o sofrimento ele existe justamente para nos convencer de que não existe essa ilusão de alegria. A vida é o que é. Então para de desejar um mundo perfeito, sem dor, porque isso não existe. Note, a gente poderia passar aqui à noite falando de vários tipos de lentes, de óculos que a gente olha para o sofrimento. E só por essas já dá para você perceber que nem toda maneira de olhar para o sofrimento é uma maneira coerente. Como é que a Bíblia, como é que Deus olha e explica o sofrimento? Aqui tem muito a ver com a história que a gente vai acreditar. Quais são as narrativas? Quando a gente fala de maneira de ver, a gente está falando da história. Qual é a história que a gente vai acreditar? E a grande história da Bíblia, ela vai mostrar e explicar para nós que tudo que nós vemos começou com a criação de Deus. Deus criou todas as coisas, e quando Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo perfeito.
Isso significa dizer que quando a gente coloca as lentes, os óculos da Bíblia, da Palavra de Deus, da cosmovisão cristã, a cosmovisão cristã olha para o mundo e olha para o sofrimento e diz: no princípio não era assim. Deus criou tudo perfeito. O ser humano já foi perfeito, esse mundo já foi perfeito. O sofrimento não existia desde o princípio, ele foi criado. E aí então o próximo passo, que é justamente a verdade de que após a criação, o ser humano ele decidiu romper contra o seu Criador. Deus criou todas as coisas perfeitas, colocou o homem para levar a coisa adiante, e o ser humano simplesmente diz: Deus, muito obrigado, mas daqui em diante eu conduzo. Nós queremos, seres humanos, queremos ser iguais ou melhores ou maiores que o Senhor, e a gente vai cuidar desse mundo. E quando o homem então ele rompe contra Deus, ele rompe contra o seu Criador, então acontece o que a gente chama de queda. Ele era perfeito, ele cai do seu estado de perfeição, e com a separação então do homem de Deus, esse ser humano ele vai sofrer. O sofrimento existe por conta do afastamento do ser humano de Deus. Mas Deus, dentro do seu plano perfeito, ele decidiu chamar um homem chamado Abraão, lá no Antigo Testamento, e por meio desse homem Deus disse: eu vou mandar um Salvador, eu vou mandar alguém que vai resgatar, que vai restaurar todas as coisas, que vai resolver o problema do pecado, que vai pagar pelo pecado para restaurar a sua vida e o mundo. E Deus começa a sua obra, o seu plano redentor, por meio de uma nação chamada Nação de Israel. E é por meio da Nação de Israel que Jesus Cristo vem. E ele tem uma vida perfeita. Ele morre na cruz, mesmo não tendo pecado, por causa dos nossos pecados. Mas ele ressuscita, vencendo a morte, vencendo o pecado e trazendo esperança de uma vida eterna, porque ele venceu a morte. E esse plano hoje está com a igreja. E a igreja, assim como Israel, ela está dando sequência à missão de Deus. Deus está com um plano, ele está com uma missão. E essa missão ela está próxima de se encerrar. E o encerramento dessa missão é justamente com uma nova criação. Quando a gente pega a Bíblia, e eu não sei quanto você tem lido a Bíblia, mas está aqui um exercício muito bom. Leia o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1. E leia o último capítulo de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Leia o primeiro e o último. E você vai perceber que a Bíblia começa falando que Deus criou um mundo perfeito, sem sofrimento, sem dor, para um homem perfeito, uma mulher perfeita habitarem. Mas no último livro da Bíblia, Apocalipse, você vai perceber que Deus faz um novo céu, uma nova terra, um novo mundo restaurado para seres humanos que também serão restaurados. Então note que essa maneira de enxergar, que está justamente aí por essas imagens, mostra que o mundo começou perfeito, sem sofrimento, e que Deus, em sua graça, tem uma missão: ele vai restaurar todas as coisas. Hoje eu queria te convidar, eu não sei o quanto você já estudou sobre isso, mas um dos grandes desafios que nós temos, e preste bem atenção porque isso é importante, mas um dos grandes desafios que nós temos é de conectar esse livro com a nossa vida diária. Normalmente, a maioria dos cristãos hoje, das pessoas que frequentam igrejas, elas têm dificuldade de conectar esses conceitos. Note, em 5 gravuras, 6 gravuras na verdade, nós resumimos toda a Bíblia. E muita gente tem muita dificuldade de conectar esse livro com a nossa vida diária. Mas esse livro, ele foi dado para a gente viver a vida diária. Esse livro é o nosso manual. Deus o providenciou para que a gente tenha orientação prática para a vida. A gente tem dificuldade com o manual, né? Pode prestar atenção que tudo que a gente compra tem um manual. Pouco a gente lê.
Nós também temos um manual. A Bíblia é o manual de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. E eu queria te ajudar a pensar e ampliar um pouquinho essa pergunta, como é que a gente enxerga o sofrimento, mas tentar responder isso de duas maneiras, tentando responder essa pergunta: como nós devemos enxergar o sofrimento? Eu encorajo você a refletir como você tem enxergado o sofrimento, mas eu queria te convidar nessa noite a perceber como Deus quer que você enxergue o sofrimento pelas lentes, pelo óculos, pela ótica de Jesus. E eu queria resumir isso em apenas duas coisas. Deus deseja que, usando essa lente do Evangelho, isso aqui se chama Evangelho, de onde viemos, porque estamos aqui, o papel de Jesus e para onde Jesus está nos levando. Isso aqui é Evangelho. E Deus deseja que a gente coloque os óculos do Evangelho, e quando a gente coloca os óculos do Evangelho, nós começamos a olhar o sofrimento que está em nós de duas maneiras. A primeira delas é que a gente olha para o sofrimento com as óticas do Evangelho, e a primeira frase que tem que sair da nossa boca era: não era para ser assim. Quando a gente olha para o Evangelho, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer e que a gente logo se depara é: não era para ser assim. Rapaz, esse sofrimento está terrível, mas não era para ser assim. Rapaz, que situação difícil o nosso mundo, mas não era para ser assim. E eu queria te convidar a abrir um texto que está em Romanos 8. Palavra de Deus, Romanos 8. Porque nesse texto de Romanos 8, Deus vai trabalhar aqui justamente essa tensão de viver num mundo em sofrimento. É muito ruim, é muito desafiador viver em um mundo em sofrimento. Mas pior do que viver em um mundo em sofrimento é viver em um mundo em sofrimento e não conseguir olhar de maneira correta para o sofrimento. Porque aí o sofrimento, e você vai perceber isso, viver no mundo de sofrimento, todos nós vivemos. Mas quem não usa o óculos correto, quem não usa a cosmovisão correta para olhar para o sofrimento, meu amigo, sofre dobrado. Sofre ao ponto de desespero. E aqui eu queria te chamar a sua atenção para esse texto, Romanos capítulo 8, justamente porque ele vai trabalhar essa ideia de como a gente deve enxergar a vida e o sofrimento. Romanos 8, versículo 18 em diante, diz assim a palavra de Deus nessa noite, Romanos 8, versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus toda a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Versículo 22. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Esse texto é muito interessante, porque Paulo vai trabalhar com essa turma, com essas pessoas, algumas verdades interessantes. Ele vai dizer, por exemplo, que toda a criação, note, todo mundo, não apenas a sua vida, não apenas a minha vida, mas o texto vai dizer que toda a criação, ela foi submetida a uma existência fútil, a uma existência difícil, a uma existência dolorosa. Toda a criação, ela foi submetida, ela foi forçada
a passar por um grande sofrimento. E eu acho interessante esse texto, porque Paulo está dizendo, olha, a criação, toda a natureza, todo mundo, foi forçado a passar pelo sofrimento, agora não por vontade própria. Não foi o mundo que quis passar por tanto sofrimento. E isso que é muito interessante, porque às vezes nós olhamos para catástrofes que acontecem, como é que acontece em Juiz de Fora, como é que acontece em tantos lugares. Anos passados nós tivemos contato, por exemplo, com aquele período bem marcante, algo terrível que foi o tsunami. Recentemente, no contexto do Brasil e também do mundo, o lidar com a Covid, catástrofes que têm a ver com questões naturais. E normalmente a gente se pergunta, Deus, por quê? Não é essa pergunta que nós fazemos? Deus, por quê? Nós olhamos para a natureza em declínio, a natureza passando por lutas e sofrimentos, respondendo a eles, e a gente pergunta, Deus, por quê? Mas note o que o texto está dizendo, a natureza ela foi submetida a uma existência não perfeita, de dor, mas não foi ela que se submeteu, não foi por vontade própria. E aqui note que o texto está dizendo é que a natureza ela sofre por causa das ações do homem lá no início. Quando o ser humano ele pecou e ele se separou de Deus, ele disse assim para Deus, deixa que a gente conduz o mundo da nossa maneira. A nossa vida e o mundo nós vamos conduzir da nossa maneira. Isso significa dizer que se o mundo está em desequilíbrio, a culpa não é de um Deus que criou o mundo em equilíbrio, mas de um homem que não soube governar o jardim, de um homem que não soube e que, vamos concordar, gente, não sabe até hoje cuidar do seu jardim, porque a terra é o nosso jardim. Recentemente a missão que deu uma volta na Lua, eles observando a terra de lá, e diz, olha, cuida da terra, porque aí é o nosso lugar e não tem para onde ir. Muito se fala de explorar e de construir, de morar na Lua, mas quando a gente olha de lá, e essa foi a interpretação da fala deles, o que a gente tem é o nosso jardim, a terra é um lindo jardim, que Deus deu para a gente cuidar. E que o desequilíbrio que nós temos, inclusive no mundo, é fruto de um ser humano que não apenas sofre, mas que leva a própria natureza a sofrer. A natureza foi submetida a esse sofrimento, não por a vontade dela, mas pela vontade do homem. E Paulo vai usar alguns termos, decadência. Decadência. Note que esse texto foi escrito quase 2000 anos atrás. Mas Paulo já está falando aqui de uma natureza que está em decadência, em sofrimento. Porque o homem sujeita a natureza a isso. E ele usa a expressão liberta da decadência que a escraviza. A natureza vive uma certa escravidão. E a melhor expressão talvez seja, pois sabemos que até agora toda a criação geme. Geme como em dores de parto. E aqui o que Paulo quer trazer para a nossa mente é dizer, gente, o sofrimento ele está no mundo inteiro. Às vezes nós achamos que apenas nós seres humanos gememos. Mas eu queria te convidar a partir desse texto a olhar inclusive para os desastres naturais, não como uma fúria. Sabe quando acontece um desastre natural e retratam a natureza como a fúria da natureza? Quando você perceber um desastre natural, olhe como Deus nos convida a olhar para eles. Ali não é a fúria da natureza, ali é o gemido da natureza que não foi criada para fazer aquilo dali, mas que hoje reage dessa maneira por conta da sua decadência, por conta de que fizeram algo com ela que não era para ser assim. E como é que a gente explica isso? Lá no início, a queda, a natureza geme, ela sofre como em dores de parto. Como é que a gente explica o sofrimento da natureza, o nosso próprio sofrimento? Com os óculos do Evangelho, a gente explica com Deus criou tudo perfeito e o ser humano decidiu
seguir a sua vida sem Deus. Note, o sofrimento, ele entra porque o ser humano decide caminhar sozinho sem Deus. Então, quando a gente olha para o sofrimento da nossa vida, a morte, a dor, quando a gente olha para as catástrofes, quando a gente olha para o luto, quando a gente olha para tudo que existe, um sentimento nos persiste. E esse sentimento deve ser: não era para ser assim. Você já percebeu que quando nós estamos num cenário de luto, nós não nos conformamos com o luto? Eu vi recentemente o testemunho de alguém que perdeu uma avó, já bem idosa, com mais de 100 anos. E a pessoa comentava o seguinte: olha, a vovó tinha muito mais de 100 anos, acho que 110 anos, por aí, não me lembro agora, me recordo a idade específica. A vovó já era bem idosa, ela já tinha 100 e tantos anos. E a gente sabia que ela já estava no limite da vida, mas a vovó era a vovó. A gente sempre teve a vovó. Então, mesmo a vovó tendo vivido muito mais de 100 anos, a vovó vai fazer muita falta. E o choro. Você já percebeu que a gente não se conforma com a dor? Você já percebeu que a gente não se conforma com o sofrimento? Você já percebeu que a gente não se conforma com o luto, seja em qualquer situação? A gente não se conforma com o sofrimento. E por que qualquer pessoa que seja não se conforma com a dor e com o luto? Até quem não acredita em Deus tem essa tensão. Certa vez perguntaram para um ateu se era certo matar. E ele diz: não é nem certo nem errado. Eu não acredito em Deus, então não acredito em nenhuma lei moral. Tanto faz, aí depende do lugar que você vive. Aí perguntaram para o ateu: e você queria viver num lugar que o assassinato é permitido ou proibido? Qual é a resposta? Não, eu quero viver num lugar que isso não existe. Eu quero viver num lugar seguro. Porque internamente, lá no nosso subconsciente, Deus gravou isso no nosso coração. E a frase que Ele gravou era: não era para ser assim. E é por isso que você sofre com a dor. E é por isso que você sofre com o luto. E é por isso que a gente sofre quando a gente tem um problema de saúde, quando a gente recebe um diagnóstico. É por isso que a gente sofre quando a gente vê alguém nosso sofrer. É por isso que o sofrimento nos surpreende. A nossa filha Agnes, que tem 9 anos, ela já quebrou a clavícula, o braço. Quando ela estava grávida, lá em Sousa, na Paraíba, ela quebrou a clavícula e 3 meses depois quebrou o braço. Negócio assim, Deus, por quê? E agora, de novo, ontem a gente estava fazendo uma visita, servindo a Deus, viu? E ela quebrou o braço lá, quebrou o bracinho. E mesmo já tendo passado por tanto, a gente fica mais calejado, mas ainda assim, dói. Foi eu não, viu? Não foi eu não. Mas ainda assim dói. Por que dói? Por que a gente não se acostuma? A gente não se acostuma porque não era para ser assim. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós sempre vamos lidar com o desconforto do sofrimento, seja uma unha encravada, seja a partida de alguém que a gente ama, porque não era para ser assim. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para um desastre natural, quando a gente olha para qualquer coisa que é dor, a nossa consciência, porque Deus nos deu uma consciência, uma lei gravada no coração e na consciência, essa consciência que Deus nos deu, ela está gravada e Deus diz assim para a gente: não era para ser assim. E essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no coração. Os óculos do Evangelho não nos levam ao fatalismo. Não, é assim mesmo. Os óculos do Evangelho nos levam a olhar para o sofrimento e dizer: não era para ser assim, não foi assim que Deus fez. E também nos leva a ter consciência e assumir a responsabilidade, dizer: não é culpa de Deus. Deus fez tudo perfeito e o ser humano decidiu viver sem Ele.
Não era para ser assim. Porque normalmente quando a gente está passando por situações de dor, a gente tende a culpar Deus. Mas quando a gente se coloca para culpar Deus pelo desastre, pelo mal do mundo, a gente está usando o óculos errado. E quando a gente usa o óculos errado, a gente vê errado. E quando a gente vê errado, a gente sofre. Porque a gente não está vendo a clareza. E a gente está procurando um culpado e uma explicação, mas essa explicação está errada. A explicação é: Deus fez tudo perfeito, mas o mundo hoje sofre com o sofrimento, sofre com a dor, sofre com a injustiça, porque no mundo nós teremos aflições, porque o homem submeteu o mundo a isso. E se você não faltar na próxima semana, você vai perceber que nem Deus viveu fora desse mundo. Porque o próprio Filho dele vem para um mundo em sofrimento e sofre, como eu e você. Não era para ser assim, mas também tem outra verdade, essa é a segunda. Não será sempre assim. E essa talvez seja a parte mais maravilhosa dos óculos do Evangelho. É porque os óculos do Evangelho nos faz olhar para trás e dizer, não era para ser assim. Mas quando a gente coloca os olhos do Evangelho, a gente vai vibrar e gritar e dizer, não vai ser sempre assim. Porque olha o que o texto diz. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Aqui Paulo está pontuando que a criação ela foi submetida, mas diz que a criação, note, não está falando das pessoas em si, mas está falando da natureza. A natureza tem esperança. E a esperança é que ela vai ser restaurada, ela vai tornar-se novamente gloriosa com os filhos de Deus. Quando Deus fizer algo na vida dos filhos, na vida das pessoas, no futuro, a natureza ela tem uma esperança de ser novamente liberta dessa escravidão. Em outras palavras, a natureza vai ser restaurada. A criação seja gloriosamente liberta. O que o texto está dizendo é que a natureza que hoje geme porque ela está vivendo uma maneira e uma decadência que não era para ela viver, porque o ser humano a explora e usa isso como pecado desde que o mundo é mundo, desde que o homem caiu em pecado. Mas essa natureza ela tem uma esperança, ela tem uma expectativa, ela vai ser restaurada. Ela vai voltar a ser gloriosa. Note, é interessante que às vezes nós seres humanos somos pessoas altamente desesperançosas. Mas o texto está dizendo que a natureza, ela tem uma esperança, ela tem uma expectativa de que ela vai voltar a ser o que era, ela vai ser restaurada. E aqui você deve prestar atenção nessa expressão que tem a seguir, pois sabemos que até agora toda a criação geme. Toda a criação geme, como dores de parto. E aqui imagine um parto, que é o que Paulo está fazendo na ilustração. O parto, a mulher sofre, e ela geme para ter o seu filho, para ter a sua criança. Mas aquele sofrimento é momentâneo, porque após aquele sofrimento, virá alegria. O parto normal, que para mim, me desculpe mulheres, mas não tem nada de normal, para mim botaram o nome infeliz, entendeu? Eu digo que eu já assisti o parto da minha esposa e ali de normal não tinha nada. Mas o parto normal, ele é esse misto de uma dor intensa, mas que quando a mulher tem o seu bebê, ela já não se lembra mais daquela dor. A alegria de ter a criança é tão grande que ela vibra com aquilo dali, e é isso que Paulo está querendo dizer. Olha, a natureza hoje geme, mas isso é por enquanto, não será sempre assim. E olha o que Paulo diz, ele vai dizer no versículo 18, ele diz, considero que o nosso sofrimento de agora, e note, naquela época Paulo já vivia sofrimento, mas ele está dizendo, o nosso sofrimento de agora, sabe o sofrimento que você está passando, o sofrimento que a gente vê no mundo, o sofrimento que a gente vê ao redor de nós, o sofrimento de agora não é nada
comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, ou você pode entender, transformados, restaurados, ressuscitados. Aqui é muito interessante, porque Paulo está fazendo um contraponto entre o nosso sofrimento do presente e o que nos aguarda no futuro. Entre o que a gente passa hoje e o que a gente vai desfrutar, aqueles que têm Jesus, que têm um relacionamento com Jesus, que vão desfrutar. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Note aqui uma coisa. Olha para o seu sofrimento. Olha para o sofrimento que você já passou nessa vida. Olha para o sofrimento de pessoas que estão perto de você. E olha o que Deus está dizendo. Você não vai se lembrar dos sofrimentos que lhe faz chorar hoje. Você e eu não sofreremos eternamente com Jesus esses sofrimentos que nos cercam hoje. Porque o que Deus está preparando é infinitamente maior. Pergunte para qualquer mulher que pariu normal se valeu a pena para ter o filho, a filha. Se sofreria de novo. Se quer voltar e não ter mais o filho. A resposta é nunca. O sofrimento do parto e todo o sofrimento da vida, que não acaba no parto, né? Segue para a vida. Valeu a pena. Vale a pena. Porque o que vem depois do sofrimento nos traz um consolo tão grande para a nossa alma que a gente já nem lembra do sofrimento. E é isso que Deus está querendo colocar no nosso coração. Ele está querendo que a gente pegue os óculos da fé e olhe para o sofrimento dessa perspectiva. O que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele não se compara com o sofrimento que a gente tem hoje. Imagine o maior sofrimento hoje. Esse sofrimento você não vai lembrar. Uma das tensões que eu tinha na minha infância era se perguntar: como é que eu vou ficar feliz no céu se lá não tiver algumas pessoas que eu gosto? Ou como é que eu vou ficar feliz no céu se eu lembrar de tudo que eu passei? Como é que eu vou ser feliz se... A eternidade com Deus, o que Deus está preparando, vai encher tanto o nosso coração, que o que a gente passou aqui, de fato, não tem outra palavra, não vai ser nada comparado ao lucro que a gente vai ter. Paulo diz: nos revelará mais tarde. Ainda não. Nós ainda estamos em um mundo de sofrimento, mas tem algo para acontecer no futuro. Não vai ser como é hoje. Nada se compara com a glória que Deus vai revelar mais tarde. Essa parte que diz que toda a criação ela aguarda com grande expectativa. Note a expressão grande expectativa. Sabe o que o texto está dizendo? Que a natureza, o mundo, está aguardando esse dia que o sofrimento terá fim, está aguardando com grande expectativa. Grande expectativa. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui para nós é que a posição hoje da natureza que sofre e que, vamos concordar, não sofre pouco, porque a natureza hoje sofre muito, mas todo esse sofrimento da natureza, da criação, o que o texto está dizendo é que a natureza ela está aguardando com grande expectativa. Grande desejo, grande expectativa. E aqui é isso que é interessante. Porque note, a natureza
O mundo, hoje, tem uma grande expectativa para o futuro. Que Jesus vai voltar e restaurar todas as coisas. Aqui talvez a grande questão é: qual a sua grande expectativa? A expectativa da natureza é o grande dia em que Jesus vai dar fim ao sofrimento e já não vai existir mais sofrimento, já não vai existir mais dor, já não vai existir mais doença, já não vai existir mais luto, já não vai existir mais dor, mas não vai existir essas coisas porque a presença dele estará plenamente. Ele vai restaurar todas as coisas. E a natureza sabe disso e a natureza aguarda, espera, anseia. A expectativa da natureza é isso. A expectativa, nós cristãos, deveríamos ser as pessoas que mais cuidam da natureza. Porque ela foi criada por Deus, para Deus, e ela sofre hoje por conta da nossa intervenção. Mas note que a expectativa da natureza não é nem o próximo governo ou a próxima reunião mundial que vai criar um plano para cuidar da natureza. Porque por mais que isso seja bom, a própria natureza sabe que quem vai restaurá-la, quem vai livrar a natureza do sofrimento é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Deus. E a natureza, ela olha de uma perspectiva correta. A natureza aqui é tratada como se fosse uma pessoa que geme, que sofre, mas que olha com a perspectiva correta. E às vezes a grande questão é que a nossa vida não tem a expectativa correta. E aí note atenção, porque se a sua expectativa correta é viver nesse mundo sem sofrimento, se a sua expectativa é viver nesse mundo progredindo, tendo tudo, nada faltando, nenhuma dor, nenhum luto, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, nenhuma situação desconfortável, se a sua expectativa é essa, você vai ser frustrado. E o pior é que tem igrejas prometendo isso aí, prometendo que a gente vai comer o melhor dessa terra. Não, o melhor está por vir ainda. O melhor dessa terra ainda não é o melhor. Então cuidado com promessas que o mundo e às vezes até a igrejas fazem, de que você vai viver o melhor aqui, mas lembre-se, a expectativa nem da natureza e nem Deus quer que seja nossa, é que a gente vai viver o melhor aqui. A expectativa é que o melhor está por vir. E sim, a gente vive bons momentos aqui. A gente não acredita no Deus da desgraça, que só tem coisa ruim no mundo. Não, Deus tem nos abençoado e muito. Mas Ele quer que você coloque os seus olhos no lugar certo. No lugar certo. Porque se você colocar os seus olhos lá, você vai viver bem aqui. Você vai aproveitar bem a sua família. Mas tem algo melhor do que a sua família lá. Você vai aproveitar bem o dinheiro, mas tem algo melhor do que o dinheiro lá. Você vai aproveitar bem a sua saúde, vai malhar para ficar top. Mas quando você ficar velho, e que academia nenhum der jeito, botox, butux, o que você imaginar, você vai lembrar, eu vou ter um corpo restaurado. Mas se você investe a sua vida achando que você vai dar conta, mais cedo ou mais tarde, sua expectativa acaba. E o maior sofrimento é a perda da esperança. Quando Paulo escreve essa carta, ele diz que se a nossa esperança é apenas de viver nesta vida, mais cedo ou mais tarde nós seremos os mais infelizes. Porque se a sua alegria é o seu trabalho, se o seu trabalho quebrar, já era a sua alegria. Se a sua alegria é o seu casamento, e o seu casamento finda, acabou sua alegria. Se a sua maior expectativa e alegria
É um progresso de uma carreira? Pode frustrar, pode falhar a sua alegria. Qualquer coisa que não seja Jesus e uma vida eterna com Ele, nos frustra. Agora, quando nós colocamos a nossa expectativa nele, a gente diz: Senhor, eu quero é o Senhor é o melhor de Deus é o próprio Deus. E eu almejo, eu estou na expectativa que o Senhor venha, E quando a gente tem essa expectativa em Deus, aí a nossa oração é: Senhor, enquanto o Senhor não vem, como é que eu posso desfrutar da minha família? Como é que eu posso desfrutar do meu casamento? Como é que eu posso desfrutar do meu trabalho? Como é que eu posso crescer na minha carreira para a glória do Senhor? Então eu aproveito tudo nessa vida, mas sabendo que nenhuma delas deve preencher o meu coração de expectativa maior e de satisfação. Certo autor disse que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil, e é verdade. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa esperança, que não é eterno, não é eterno, é limitado o prazer. Aí você pode pensar em carreira, você pode pensar em tudo, mas o relacionamento com Jesus não. O relacionamento com Jesus é algo que começa aqui e nunca termina. Então olhe da perspectiva do Evangelho, como isso é prático. Rapaz, eu estou sofrendo, estou passando por uma luta, sofrimento na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, situações difíceis. Eu olho para o mundo está do jeito que está. E é interessante como isso faz uma diferença grande na vida, porque eu converso com algumas pessoas, até familiares meus, que assistem muito reportagem. E eles olham para o mundo, especialmente aquelas reportagens de noticiário, de coisa que acontece na cidade, de ruim, sabe? E eles olham para a vida tão amarga, e olha a situação e o mundo, e não tem jeito, como se fosse bom antes, né? Está pior agora, mas como se fosse bom a semana passada. E a gente às vezes não tem equilíbrio para olhar para a vida, e isso amargura a alma da gente. Mas olha o que Deus está dizendo de maneira prática, como isso muda. Quando a gente olha pelas lentes do Evangelho, a gente olha para o passado e a gente percebe que algo aconteceu no passado. Eu olho para o sofrimento, você deve olhar para o seu sofrimento e dizer assim: algo aconteceu no passado e é por isso que há esse sofrimento. Rapaz, por que eu convivo com isso? Porque lá atrás o ser humano se apartou de Deus. Porque lá atrás o ser humano decidiu viver contra Deus. Porque lá atrás nós nos afastamos de Deus. Isso aconteceu no passado. Não era para ser assim. Aconteceu o que aconteceu porque lá atrás o ser humano decidiu se afastar de Deus. Mas também a gente olha para o futuro, porque o Evangelho é sobre futuro. Algo acontecerá no futuro. Jesus voltará. Haverá novos céus e nova terra. Deus vai restaurar todas as coisas. A vida não é só essa janela pequenininha que a gente vive, de 80, 100 anos. Não, a vida vai estender. E é lá que está a verdadeira vida. Aqui é só uma viagem. A gente não está em casa, a gente vai para casa. Então algo acontecerá no futuro. Então eu estou olhando para o sofrimento e eu estou dizendo: não era para ser assim. E eu estou dizendo: não será sempre assim. Não era para ser assim, não será sempre assim. E note que essa maneira de olhar para o passado, para o futuro, ela muda a maneira da gente viver o presente. E como é que a gente vai viver no presente? A gente vai viver com um desejo. Sabe qual é o desejo do presente? De quem olha pelo Evangelho para o passado e para o futuro? O convite é para a gente olhar para o presente e dizer: Senhor, já que não era para ser assim, e já que não vai ser sempre assim, Senhor, venha o teu reino. Senhor, que venha o novo céu e a nova terra. Senhor, venha o teu reino. Não é assim que a gente ora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Essa oração, ela é um anseio no presente de algo que nós nunca vivemos. Eu nunca vivi. Um mundo perfeito, uma humanidade perfeita, na presença total de um Deus perfeito.
Isso já é realidade que a gente já vive com Jesus, mas não plenamente, não 100%. Quando a gente olha para a vida, para o sofrimento da perspectiva de Jesus, a nossa vida se enche de sofrimento, de esperança, mesmo no meio do sofrimento. E é isso que o evangelho verdadeiro faz. O evangelho falso diz para você: se você seguir Deus, você vai ter tudo e não vai faltar nada. Mas o evangelho verdadeiro é: se você seguir Jesus, mesmo que falte tudo, você vai ter alegria, você vai ter esperança, porque nada, nenhum sofrimento tira o que está para ser revelado, o que está para acontecer, nenhum sofrimento. Note, quando a gente olha para a vida da perspectiva correta do evangelho, tudo muda. Sabe por que tudo muda? Porque uma verdade fica latente. Pela ótica do evangelho, toda dor é por enquanto. Todo sofrimento é só por enquanto. Toda tristeza, amargura é só por enquanto. Você pode estar passando o sofrimento que for. Se você olha para a vida da perspectiva do evangelho, a sua dor é só por enquanto. E você vai ter que aguentar ela. Tem dores que passam, tem dores que ficam. A vida dói. E às vezes ela dói muito. Mas dor não significa falta de esperança. Dor não significa falta de alegria. É possível no meio da dor, no meio da perda, no meio do luto, você ter alegria, porque a gente tem esperança. A gente tem Jesus. E com Jesus, toda dor é por enquanto, porque como a gente estudou nas semanas passadas, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele já venceu tudo. Ele só precisa vir. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. A grande questão é: você acredita nisso? A sua expectativa é o reino? A sua esperança hoje é de viver eternamente com Jesus? E eu não estou falando de uma esperança de talvez, eu estou falando de certeza. Você tem certeza hoje que você tem uma vida com Deus para toda a eternidade? Plantada, conquistada não por você, mas por Jesus. É assim que você olha para a vida. E note, gente, porque isso aqui muda tudo na nossa vida. Isso aqui muda a maneira como a gente gere o nosso tempo. Porque note, se a vida aqui, a dor é por enquanto, isso muda a maneira como a gente trabalha. Isso muda a maneira como a gente usa o dinheiro. Isso muda o dinheiro como a gente vive igreja. A perspectiva da eternidade muda a nossa vida. E se não muda a maneira da gente viver a vida e de enfrentar o sofrimento, é porque a gente às vezes não está usando o óculos da fé. A gente não está usando o óculos do evangelho. Isso é muito comum. A gente bota o óculos da fé no domingo e vem para a igreja. Mas durante a semana, a gente tira o óculos. E a gente olha para a vida de uma perspectiva que não tem nada a ver com a realidade. Porque a gente não está usando o óculos certo. Então aqui é um convite, Deus está nos convidando para a gente começar a pegar o que a gente sabe de Bíblia e viver no dia a dia. Eu comecei essa mensagem falando de um caso que abalou a nossa cidade, que foi da família que perdeu alguém tão querido, assassinado brutalmente. Um caso doloroso que repercutiu não só na nossa cidade, mas no Brasil. E esse caso dessa semana é só uma prova do que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Porque quem é discípulo de Jesus não está imune a aflições. Eu estou seguindo Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Não tem nada a ver, você está num mundo que foi afetado, então você, como qualquer outra pessoa, não é alguém super protegido, não. Jesus já disse, vocês vão ter aflições, e no mundo, discípulos de Jesus, quem está caminhando fiel com Jesus, quem é fiel a Deus, também passa por aflições. E essa família que perdeu alguém tão querido, era justamente uma família
de pessoas que amavam Jesus. E a Lucimara, que é a esposa, deu algumas entrevistas essa semana, eu sei de onde ela tirou forças para falar. Mas ela deu algumas entrevistas falando sobre o assassinato do seu marido. E uma das coisas que ela disse foi o seguinte: eu tenho a plena convicção de que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus bom e que Ele criou as coisas, todas elas perfeitas, do seu início ao fim. Mas que infelizmente a gente vive ainda em um mundo que é caído, que não foi restaurado. Não era para ser assim, mas não será sempre assim. E ela continua, e ela diz: existe uma influência maligna muito grande, que afeta as pessoas que fazem elas fazerem coisas que elas não foram criadas para fazer. Ninguém foi criado para matar outra pessoa. Isso sai fora do plano original do Senhor para a vida de um ser humano. Então eu tenho esse discernimento, eu tenho esses óculos que me ajudam a olhar para a minha dor da perspectiva correta. E ela continua e ela diz: a gente vive essa vida que é tão breve, que quem é feliz, quem pode, vive 80, 90, 100 anos, mas isso é uma janela dentro da nossa existência que vai além da eternidade. A nossa eternidade é a nossa vida. Então a gente não pode se apegar nesses 80, 90, 100 anos e esquecer que o restante está por vir. E aí a gente acha que às vezes se apegar é se apegar só aos bens materiais. Mas se apegar também tem um sentido de se apegar demais ao sofrimento. Não se apegue demais ao seu sofrimento. Diga: ei, sofrimento, ei, coração, a dor é por enquanto, ela vai cessar, Jesus vai cessar. E ela diz: a gente passou essas últimas 48 horas por um turbilhão, mas o Senhor tem nos sustentado. Deus é bom. Mas por que Ele permitiu que acontecesse isso? Nós não temos todas as respostas, mas eu conheço o caráter do meu Deus e Ele é bom. Isso é o que a fé verdadeira faz. A fé verdadeira nos mantém de pé quando tudo ao nosso redor desmorona. Quando a nossa vida só é sofrimento, e talvez esse, o luto, seja um dos maiores sofrimentos que a gente enfrenta nessa vida. Quando a gente lida com isso, a nossa fé nos sustenta. Mas não é com mentiras, é com a verdade. Porque é a verdade. É a verdade. Deus é bom. E o caráter dele a gente conhece. E eu queria terminar com essa frase que para mim é a frase que resume de maneira graciosa o que Deus colocou no coração dessa mulher e o que Deus está fazendo na vida dessa família no meio de tanto sofrimento. Ela diz: a fé funciona, irmãos. A fé funciona. É sobre Jesus. Ele vive e Ele nos ama. E se Ele vive e Ele nos ama e a gente crê nisso, a fé funciona. Ela nos sustenta. Pode ser a dor que for. Eu não sei o que eu vou passar. Eu não preciso saber. Se eu estiver firme com Jesus, se eu tiver os óculos certos, a perspectiva certa, a fé funciona. Porque em Jesus toda dor ela é por enquanto. Queridos, para refletir e praticar, a sua fé funciona quando a vida dói? Quando você passa por sofrimento, a sua fé funciona? Quando você passa por lutas, a sua fé te sustenta, te dá ânimo, te leva a perseverar? Quando a vida dói, a nossa fé é provada. E nós somos chamados muitas vezes a aprofundar a fé. Em segundo lugar,
Você tem olhado a vida e o sofrimento com os óculos certos da verdade de Deus? Você está olhando para essa vida, vivendo esse mundo com os óculos certos, da maneira certa? Esse é o convite de Deus para nós. E por fim, como a morte e a ressurreição de Jesus têm impactado sua vida no presente, diante da dor e do sofrimento? Como é que o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado, Ele está vivo, impacta a sua vida hoje? Lembre-se, a vida com Jesus muda a nossa vida hoje. O que aconteceu no passado não era para ser assim. O que vai acontecer no futuro não vai ser sempre assim. Deve nos levar a viver uma vida vitoriosa, porque toda dor é por enquanto. Você consegue crer nisso? Que se você tem uma vida com Jesus, a sua dor, por mais dolorosa que ela seja, ela é por enquanto. Apocalipse é um dos livros que as pessoas mais têm medo, mas é um dos livros mais lindos, que diz que, usando uma imagem, que quando a gente chegar na presença de Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer de nós é enxugar dos olhos toda lágrima. E essa é a imagem que você tem que ter hoje. O que você tem que ter hoje não é lágrimas, porque a vida dói. O que você tem que ter hoje é a esperança de Jesus viva no seu coração. A certeza de que um dia hoje você enxuga suas lágrimas com Ele, mas um dia Ele vai enxugar a sua última lágrima. Porque em Jesus toda dor é por enquanto.